Expert Talks. Expert Talks. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Expert Talks. Hoje com um tema que a gente ainda não abordou aqui, que é sobre como chegar no nosso destino de intercâmbio. A gente vai falar sobre aéreo, porque a gente tem falado muito dos nossos programas que são muito legais, mas também é importante saber como chegar, como é esse processo de chegar, quais companhias aéreas eu tenho aí à minha disposição, destinos, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, e eu estou aqui com a Keila, novamente bem-vinda. Tudo bem, gente? Obrigada, Gê. Sempre um prazer ter você aqui. Prazer é meu. E eu sempre gosto de dar a honra para você apresentar o nosso expert, nosso convidado. Fique à vontade aí para apresentar. Que convidado que temos hoje, hein? Especialista, expert, eu não sei nem como apresentar ele, eu acho que eu vou deixar para ele se apresentar muito melhor do que eu. E só para dizer para vocês assim, agenda lotada, mas conseguimos, gente. Conseguimos. Vai lá, Hugo! Olá, Hugo pessoal. Franco, gente! Olá, Keila, olá, Gê. Primeiro, é uma oportunidade enorme. Olá, vocês estão aqui nos assistindo. É uma oportunidade enorme estar aqui. Eu sou Sales Account Manager da Air Canada e especialista nesse mercado de intercâmbio, que é um mercado apaixonante, vocês sabem muito bem, por isso a gente está aqui falando nesse papo um pouco do aéreo, que muitas vezes a gente fica um pouco, achei estranho, eu tenho que comprar agora, eu tenho que me planejar. Hugo, é verdade que existem alguns mitos, comprar durante a semana, no final de semana, então a gente vai trazer várias oportunidades aqui e esclarecer para vocês que estão nos assistindo como que você pode planejar melhor para ter esse seu intercâmbio da melhor forma. Obrigado pela oportunidade, Gê e Keila. Ai, muito bom, muito bom. E realmente você trouxe aí pontos bem importantes, porque o aéreo realmente, o tanto de mito que a gente ouve sobre essa questão do aéreo. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Hugo, é a questão de antecedência, né? Então eu queria entender assim, quanto tempo antes é possível a gente já conseguir comprar uma passagem aérea, né? Porque aí a pessoa já consegue também já ter uma noção até de planejamento, enfim, então acho que é interessante a gente já saber essa questão aí da antecedência. Claro, claro. É muito importante isso, pessoal. Quando você fala de um planejamento numa viagem, a Air Canada ela abre com quase um ano de antecedência. É uma média de 350 dias de antecedência os nossos voos. A gente chama inventário, né, do voo. Então, assim, quanto mais antecedência você comprar, é melhor, obviamente, essa viagem. Porque daí você está se planejando, está buscando tarifas mais em contas. Mas, obviamente, vai depender do período de embarque. Como a gente sabe, julho é um período de altíssima temporada. Então, quando você fala de julho, quanto mais antecedência, melhor. E a gente sabe aqui que o experimento tem grupos de intercâmbios que fazemos para vocês em julho e janeiro. Então, saibam comprar, as lojas vão ter essas informações, esses prazos, mas planejar com maior antecedência é a melhor dica que a gente pode dar para vocês. Maravilha. Engatando nisso, quais são as principais rotas, os destinos que essa companhia brilhante faz? Ótimo, Keila. O que acontece? A Air Canada tem duas portas de entradas, Toronto e Montreal. Esses voos são todos voos à noite, noturnos, saem do Brasil de São Paulo. Isso não implica que não pode sair de outras cidades, que a gente tem parceria com as domésticas, Gol, Azul e Latam, saindo de outras origens. Então isso é muito importante. Você que está em outra cidade fora São Paulo, você tem a oportunidade de viajar com a gente. Os voos são noturnos e eles vão entrar por Toronto ou por Montreal. E ali conecta para várias cidades do Canadá e dos Estados Unidos. Olha só, importante, hein? Estados Unidos, gente. Não, isso é legal, porque assim, são dois destinos, né, que a gente tem muitos embarques, tanto Canadá quanto Estados Unidos. E o legal do Canadá, que às vezes as pessoas não sabem, é essa questão de ter o voo direto, porque querendo ou não, é uma boa distância, né, se a gente for pensar, dependendo de onde você sai do Brasil, né, assim, é uma viagem longa. E você já tem, pelo menos assim, uma parte do voo que já pode ser direta, foi, né? Já vai adiantar bastante. Que outros destinos, além aí de Toronto e Montreal, que aí vocês conectam? Eu sei que conecta praticamente tudo, mas aí o que você destacaria, Hugo? O que eu acho interessante destacar sempre é quando a gente fala do Canadá, você sabe que vocês têm, principalmente high school, que tem vários distritos espalhados no Canadá inteiro. Então, cidades menores que a gente tem. E a Air Canada voa para todo o Canadá. Então, a gente tem uma malha aérea muito abrangente nesse sentido. Quando a gente fala de porta de entrada, são essas duas cidades, Toronto e Montreal. Mas como o nosso voo sai à noite e chega cedinho lá no Canadá, ele tem toda essa distribuição que facilita a nossa vida para atingir todas essas cidades que são atendidos pelos cursos que vocês vendem. Então isso é muito legal. Quando você pensa, os principais, a gente até brinca, né? MTV, né? Montreal, Toronto e Vancouver. Exatamente. Mas você tem Calgary, você tem Halifax, tem vários outros cidades e destinos que a gente atende. E se
cidades muito menores, Sault Ste. Marie, cidades que você tem um público que acaba indo para estudar e que a Air Canada é a única que chega até esses destinos. Então isso é muito interessante. E você tocou no outro ponto, Gê, bacana, não só Canadá, mas Estados Unidos também. E a gente sabe que tem uma frequência, uma procura, na verdade, muito boa para o mercado americano, né? E muita gente desconhece que a Air Canada chega de uma maneira mais facilmente aos destinos americanos, que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre Vamos essa questão. falar, depois eu posso contar da minha experiência com a Air Canada, porque foi interessante. É tão boa a experiência que a gente nem percebe o que está acontecendo ali, mas vocês vão entender melhor. Então, legal. Então, o estudante ele não precisa ficar preocupado, porque, por exemplo, pensando no destino de Canadá, que tem um território imenso, vai chegar no destino que ele precisa chegar. Chega tranquilamente, e uma coisa interessante que a gente coloca, porque como você atende a Experimento o Brasil inteiro, o fato de ser voo noturno saindo aqui do Brasil, essas outras origens, um exemplo, Brasília, Salvador, Porto Alegre, eles vêm durante o dia, que conecta facilmente com a gente, e aí chega lá pela manhã, e com isso ele pega uma conexão para outros destinos. Então isso para a gente é muito fluido, tranquilo. E uma coisa interessante para vocês saberem, costumeiramente a gente tinha só o voo de São Paulo-Toronto. E graças ao mercado de vocês, ao trabalho de vocês, inclusive, parabéns pelo experimento, mercado de estudante como um todo, a gente conseguiu, depois da pandemia, desde o ano passado, ter esse voo de Montreal o ano todo. Então ele não é sazonal, Não é sazonal. E a vantagem que a gente tem, na verdade, agora, é que você tem essas duas opções, ou seja, tem mais oferta. Porque antes o que acontecia? Se eu tinha só Toronto, o voo ficava cheio, eu não tinha mais possibilidade de vender. Com a Air Canada, você tinha que buscar uma concorrente. Hoje não, você tem Montreal como uma outra opção. E o melhor, ele sai praticamente no mesmo horário, a diferença de 15 minutos. Nossa, então é muito próximo. Muito próximo, muito prático. E a melhor novidade, de dezembro agora de 2024 até março de 2025, o Montreal ele vai ficar diário. A gente tem que lembrar uma coisa aqui. Quando eu falo que ele está o ano todo, não implica que ele é diário. Ele tem algumas frequências, 3 vezes na semana, 5 vezes na semana. Mas assim, o Toronto não, o Toronto é diário o ano todo, tá? O Montreal, hoje ele está o ano todo, só que ele não está diário. Ele tem uma média de 3 vezes na semana. Que já é uma frequência boa. Ótimo já. Para quem não tinha essa outra opção antes, você concorda? Então isso tem uma grande oportunidade de você buscar mais preços em conta, oportunidades de chegar em outros destinos que você não tinha antes, porque o voo já estava lotado. Só que algo muito bacana é de dezembro a março vai ter diário. Então você que está planejando ir em janeiro, fevereiro ou março, que são temporadas muito boas. E gente, experimente isso. As pessoas falam muito do Canadá, que é muito frio. Não, o Canadá tem estações muito bem definidas. Não precisa necessariamente só ir em julho, que é verão, ou em outras temporadas. Você tem o inverno, a experiência de inverno é super interessante. Pra gente que não tem aqui, as escolas, os cursos ficam extremamente competitivos. Então, planeja essa sua viagem com máxima antecedência. Retomando aquilo que a gente falou, quanto mais você planejar com essa antecedência, melhor vai ser o custo dessa viagem. E aí, o pacote como um todo. E uma coisa interessante, gente, One Stop Shop. Chegue e compre tudo na Experimento. Né? As pessoas falam, eu vou comprar só o curso, que vocês são especialistas. Não, eles são especialistas em aéreo, por isso a gente está aqui falando. É um dos nossos parceiros principais. Então, saiba disso, peçam todas esse catálogo de produtos que vocês têm na Experimento, que vai ajudar muito vocês a ter uma viagem, uma experiência extremamente agradável. Excelente dica, viu, Hugo? Até porque também os nossos principais produtos, programas, são com quem? Com essa super companhia aérea aí que nos atende super bem, o suporte é excelente, né? Exatamente. Acho que até um ponto importante da gente falar também o suporte, principalmente com os estudantes menores, né? Que a gente tem uma demanda muito grande em alta temporada. Exato. Como que acontece aí? Ótimo, Keila. O que a gente sempre nota? O mercado do Canadá, existem estudos, pesquisas sérias que falam que o Canadá é o primeiro destino do brasileiro para estudo internacional. Começa por aí. E a Air Canada é a única companhia aérea, na verdade, que trabalha com esse mercado específico. Né? Eu sou especialista dessa área, já entrei na companhia para trabalhar com essa área e foi apaixonante. E é realmente algo que é edificante, na verdade, que você vê como o estudo ele contribui para a formação da pessoa. E a Air Canada tem essa preocupação com esse público. Então, o que acontece? A gente não só
tem o produto, essa frequência que a gente falou, mas também o cuidado com esse menor. E algo que você toca, aquele que eu acho interessante, é o seguinte, menor. Quando fala menor viajando para o Canadá, eu falo, gente, mães, pais, em geral, fiquem tranquilos. O Canadá, primeiro, que é um país super seguro, e quando estiver viajando sozinho, não tem o menor problema. O Canadá não tem esse empecilho. Porque, só para vocês saberem, a maioria das companhias aéreas, se é um menor e tem conexões, ela não faz um serviço de menor desacompanhado. O serviço é algo e o menor viajar desacompanhado é outra questão. Air Canada não tem problema do menor viajar desacompanhado. Não precisa necessariamente ter o serviço. Algumas companhias aéreas falam, eu só posso esse menor se tiver o serviço. Então, a gente tem que distinguir as duas situações, tá? Então, ele pode viajar. Vamos pegar um exemplo? Um aluno de 15 anos está querendo ir para Vancouver, sozinho. Ele não está indo no programa de férias, saiba que a Experimento tem um programa de férias super legal. Que é muito legal, mas muito dá para ir individual. Dá para ir individual, se quiser, não tem o menor problema. Ele pode ir sozinho, não vai ter o serviço. Por que não terá serviço? A gente está falando de Vancouver. Vancouver, você precisa fazer uma conexão em Toronto, Montreal, como eu falei inicialmente, que são as nossas portas de entradas. Então, por ter uma conexão, eu não tenho uma oferta desse serviço de menor desacompanhado. Mas nada impede que ele viaje, desde que esteja com a documentação tudo regularizada. Agora, se está indo para Toronto ou Montreal, que são as cidades que têm servidos por um voo direto, eu tenho esse serviço. E saindo de São Paulo apenas, tá? Então tem que ser São Paulo, Toronto, ou São Paulo, Montreal. Neste caso, o serviço meu é gratuito, mas ele pode viajar. Menor de 18 anos, sem problema, a gente tem esse serviço. Então, esse cuidado. E vai além, Keila, o que eu vejo, isso é um dos produtos. Lembra o seguinte, a Air Canada, por ser a única que voa direto do Brasil para o Canadá, sempre na tripulação vai ter alguém falando português, inglês e francês. E agora, como esse voo também serve a Buenos Aires, falando espanhol também. Então, isso para um estudante, não estou dizendo só de menores, estou dizendo um adulto que está indo, quer aprimorar a língua, você que está um pouco mais receoso, olha, eu estou inseguro com a língua, não tem problema, vai ter alguém que vai falar em português neste trecho, do Brasil para o Canadá, tá? Além do Canadá, aí obrigatoriamente inglês e francês apenas, tá? Até porque está dentro do país. Exato, dentro do país, porque, para vocês sabem, o Canadá é um país bilíngue, então, assim, obrigatoriamente tem que falar inglês e francês, nesse caso. Então, isso facilita muito, é outro diferencial nosso. Eu acho que uma grande oportunidade que os estudantes têm, e aí tem uma questão de idade, até 35 anos, a gente também tem tarifas de estudante. Então isso então acho que é um bom ponto, esse diferencial, porque às vezes a pessoa, ela, como você falou, né, eu vou fechar só aqui o programa de férias, o curso de idioma, o high school, enfim, e não explora essa possibilidade da passagem aérea. Sim. Então, como que funciona essa questão da tarifa pro estudante, né? É um valor menor? Como que funciona isso? Isso é interessante, Gê, porque a gente vê que as companhias aéreas hoje, em geral, elas não estão trabalhando tanto com a tarifa do estudante. E aí tem o foco, que a gente cita, a importância desse mercado para o Brasil, tá? A tarifa de estudante, ela tem um desconto nessas tarifas, nas promocionais, mas fora o desconto que ela tem, você tem uma grande facilidade que a validade dela é um pouco mais estendida e tem umas regras de remarcações mais flexíveis. Sem eu ter que pagar mais Exato, por isso. sem mais multa. Então, a hora que vocês forem comprar, o expert da Experimento vai passar todas essas condições. Mas é importante lembrar que a gente tem muito adulto hoje que está indo estudar. Não é pelo fato dele não ser estudante que ele não vai ter desconto, mas assim, a gente tem uma limitação e é internacional isso. Tudo bem, é uma regra, não é da companhia, é uma regra geral que é aplicada, que as companhias, tem muitas que nem têm a tarifa de estudante, mas isso não é impeditivo ele comprar uma tarifa, a gente chama de sistema essa regular, tá? Então ele tem todas as condições, dá para ter flexibilidade também. A gente tem opções que a gente chama de famílias tarifárias que vai atender esse público, mas o que eu acho interessante é o de estudante realmente, ele tem algumas flexibilidade muito bacana que ele pode usar disso e pasmem, eu como companhia aérea, eu não posso vender essa tarifa de estudante direto na companhia aérea, porque eu tenho até um 0800, mas assim, meu canal de atendimento é para vocês, então o estudante é via agência de intercâmbio, e vocês experimentam que tem uma equipe especializada para isso que vai saber te atender. Outra coisa que eu acho interessante a gente lembrar é que quando se fala do mercado de estudante, sempre tenha esse aconselhamento de um expert em viagem de intercâmbio, que não é uma viagem corriqueira como lazer.
Sim. Então você tem que estar amparado por isso. Né? Tem uma diferença grande, né? E por isso a gente tem esse cuidado grande com o mercado de estudante para vocês. Sim, tá? É porque essa pessoa pode achar assim, eu vou falar isso com a agência, talvez vai sair mais caro. Não, pelo contrário, a gente tá falando que existe essa possibilidade, claro, tem os pré-requisitos, mas que ela vai ter uma condição muito melhor, vai pagar menos. E a gente também tem um público de pessoas que às vezes nunca viajaram, que a primeira viagem dela vai ser no intercâmbio. E aí, gente, não é vergonha nenhuma você não saber como é um procedimento de fazer uma reserva, qual que é o melhor horário, qual que é o melhor trecho para você fazer. Como você falou, tem pessoas que não moram em São Paulo, que vão vir de outros lugares, que vão precisar usar outra companhia aérea para fazer uma conexão. Então, acho que ter o expert, ele ajuda muito nesse sentido, né, Hugo? Pra pessoa não se sentir perdida. Porque pra mim, né, toda vez que eu viajo, seja intercâmbio ou lazer, pra mim a experiência já começa ali no aeroporto. Exato. Isso você coloca é muito importante, Gi. Como no início da nossa fala, eu sempre comentava sobre a questão, é muito focado no pedagógico, muitas vezes, o cliente vai lá, eu quero o curso X, etc e tal, e ele fala, vou deixar a passagem lá para o final. Gente, isso pode ser um impeditivo da sua experiência da viagem. Por que eu digo isso? Dependendo do período que você vai, que é altíssima temporada, você tem que fazer isso com muito planejamento, senão vai ficar realmente impeditivo de você ir. Sim. E aí o que você coloca, que eu acho assim, essencial, a viagem já se começa aqui. Se você não fez um voo agradável, você chegou lá, você foi bem recebido no país, daqui a pouco a gente vai falar sobre imigração, sobre essa questão, já é uma experiência, falar, olha, não começou legal, como você mesmo fala. Então, assim, ter esse conhecimento prévio de vocês, para saber quando comprar. Isso aqui é um exemplo muito prático. Costumeiramente, os cursos de língua, eles vão começar segundas, né? Sim. Então, assim, se vai ficar em residência estudantil ou casa de família, você tem que chegar no final de semana. Não se chega durante a semana, porque daí você tem um custo adicional, etc e tal. Em alguns períodos nem pode. Então, o que acontece? Se você não faz na Experimento, que vai estar acompanhando isso, que sabe de toda a sua trajetória, se tem alguma reacomodação naquele seu voo, teve alguma alteração, durante a semana sua que você vai embarcar, dependendo de onde você comprou, não vai dar um tempo hábil de você ser informado. Aí você vai para o aeroporto, você chega lá, você vai ter uma surpresa, o voo foi cancelado, que bom que a Air Canada não tem essa prática, viu, gente? Mas se você tem algo nesse sentido, você vai ter que retornar para casa, vai ter que acionar a Experimento, que ela não está sabendo, que você comprou separado. Ao passo que quando você compra no mesmo ambiente, ela vai cuidar de toda a sua viagem. Olha o impacto que isso tem, partindo do princípio que ele só vai começar, supostamente, o curso na segunda, mas por causa do aéreo, teve essa questão muito delicada antes de sair do país. Então, é interessante que você organize isso e tenha esse cuidado prévio nessa viagem, para que o passageiro possa ter essa experiência mais agradável possível. É um estresse desnecessário, né? Então, por isso, gente, fica a dica, procure uma Experimento perto de você, que vai ter sempre um expert explicando exatamente como acabou de passar, tá? Aqui pra gente. É muito importante isso. Muito bem, Hugo. Agora, vamos entrar já no assunto imigração, para a gente até explorar um pouquinho, né? Então, a gente vão ter os estudantes que vão ter como destino final alguma cidade ali no Canadá, mas pode ter algum que vai para os Estados Unidos. Aí eu queria que você falasse um pouquinho das diferenças, quando você para no Canadá, quando vai para os Estados Unidos, como que isso funciona. E isso é importante porque muitos, como é uma companhia aérea canadense, de bandeira canadense, obrigatoriamente tem que sair do Brasil e ir até o Canadá. E lá eu conecto. E aí, lembre depois a gente tocar no assunto também sobre visto, que tem umas facilidades. Mas legal. assim, então você entra no Canadá, para os destinos que a gente vai fazer para o Canadá. Porém, tem Estados Unidos também como uma opção maravilhosa que muitos desconhecem. Vamos tratar primeiramente do Canadá. Quando a gente fala de imigração, vai depender do tipo de visto que você tem. Tá? Se é um visto de estudante, e aí ele tem algumas regras, mas em tese são cursos acima de 6 meses que você vai estudar, né? Esse visto, quando você chega no Canadá, lembrando que a gente falou, sai daqui à noite e vai chegar lá cedinho. Quando você chega no Canadá, um oficial da imigração, ele vai ver o tipo de visto. Dependendo se for um tipo de visto de estudante, um exemplo, ele vai ter uma tratativa diferente. Ele vai para uma sala que ele tem que fazer uma documentação que vai te ajudar, inclusive, no processo, depois da hora que você estiver lá internamente. Se for um ETA, que é uma autorização eletrônica que a gente vai abordar daqui a pouco, ou um visto regular de turista, o procedimento é muito rápido, é muito simples. E essas duas portas de entrada, Toronto e Montreal, que a gente está falando, hoje, depois da pandemia, eles fizeram algo muito ágil. Então tem os totens, vai ter em português para você responder lá, então não tenha problema, gente, não fique com medo. Então ele faz todo esse procedimento e muitas vezes até a própria cabine, ele está já muito
ágil, eles ficam até fora da cabine, dependendo do que você respondeu, para aquele processo seja bem fluido. Realmente, o meu caso foi fora da cabine. Eu até achei estranho, eu conversei com o agente, com o oficial, ele tava em pé, e tipo, ele abriu a casa, tipo, exato. Bem-vinda. Bem-vinda. E a gente vê isso é muito legal, essa partilha que você faz com a gente, porque o que acontece? A gente tem sentido cada vez mais isso. E lembre-se que a hora que faz um processo de avaliação para o Canadá, você tem algumas questões documentais que eles já olham com antecedência, então é bem mais tranquilo. Então, essa imigração no Canadá é, assim, uma experiência rápida. E por ser um voo que chega cedinho, não tem fila, é ágil, é muito legal. Agora, quando a gente fala de Estados Unidos, é ainda mais interessante. Por quê, Gê? Você que falou que foi para Filadélfia, vamos pegar o seu exemplo. Você está voando São Paulo, Toronto, Filadélfia. Quando você chegar em Toronto, todo mundo, pais e mães que têm menores, fica, eu tô preocupado também. Não tem erro, você lembra muito bem, você sai do corredor, não tem onde você escapar. Toronto, Montreal, não tem como fugir. É um aeroporto muito amigável. Muito bem sinalizado. Super sinalizado. E assim, essas duas portas de entrada vai ter a bandeirinha do Canadá, para você que tá indo pro Canadá ou fazendo conexões no Canadá. E você vai ter a bandeirinha americana para você que tá indo pros Estados Unidos. Como esse caso a gente está pegando para Filadélfia. E olha que interessante, quando ele chega seguindo a bandeira americana, ele vai chegar para uma área de oficiais dos Estados Unidos, então, americanos, eles estão ali, eles trabalham para o governo americano, você faz seu processo de entrada no Canadá, com um oficial americano. Sim. Então você já faz toda essa questão documental ali, não precisa retirar bagagem, ela vai até o destino final, então isso é muito interessante, você ganha tempo e agilidade. Totalmente. Sim. E a hora que você sai dali, que a gente voa para mais de 50 aeroportos americanos, você já vai para a porta de embarque do seu voo para Filadélfia, um exemplo desse que a gente está usando, e chegou na Filadélfia, pegou a bagagem e vai embora. E vai embora. É como se fosse um voo doméstico, quase. Exatamente. E, gente, a minha experiência lá foi tão boa, porque eu falei assim, que foi imperceptível, porque eu cheguei e fui lá seguir a bandeirinha dos Estados Unidos, passei ali com o oficial, aí ela perguntou, o que você vai fazer? Era pra fazer um curso, e ela, que legal, boa viagem, eu passei, mas eu tava achando que era algum controle que tinha ali. Aí quando eu cheguei na Filadélfia, eu vi que era, tipo, embarque do... Cadê, né? A imigração aqui. Porque eu já tinha feito lá, então realmente é um processo muito amigável, muito tranquilo de se fazer, realmente muito bem sinalizado, e você ganha tempo, porque muitas pessoas às vezes não gostam da questão, eu não quero fazer conexão, não quero fazer escala porque eu vou perder tempo. Não perde tempo. Não vai perder tempo. Pelo contrário, você ganha muito tempo, porque lembra que a gente chega cedinho, então entre 5h50 e 6h15 mais ou menos, vai depender do voo Toronto ou Montreal, e nós somos os primeiros a chegarem ali, então não tem fila para essa imigração, isso é muito bom. E você tem esse processo, meio que automático, na verdade, quando você chega lá, passou pelo oficial, chegou no destino final, pegou a bagagem e vai embora. Então isso para Estados americanos, e eu sei que vocês têm cursos nesse sentido, vale a pena a gente ter essa possibilidade de voar ao Canadá. Só lembrando o seguinte, aí a gente vai tocar num ponto que é sobre o visto. Legal. Seguinte, tem o visto de estudante que vocês tiram, a Experimento Expert nesse sentido, vai poder te orientar sobre essa questão. Planejem, porque o visto é um visto um pouco mais demorado, tem algumas fases, então dá para você trabalhar com antecedência. Tem o visto de turista regular também, que ele tem um prazo para tirar, e tem o ETA, que é essa autorização eletrônica, facilitou a nossa vida desde 2015. Quem tem o visto americano válido, você pode tirar o ETA por $7 canadenses. Gente, não dá 33, 35 reais. É muito barato. Online rápido, né? Online, você recebe, dependendo, eu fiz no mesmo dia, passou uns minutinhos, já chegou no meu e-mail. Exatamente. E ele substitui o visto regular. Você pode estudar, algumas instituições, eles aceitam, a maioria, na verdade, aceita até 6 meses no Canadá. Se você estiver transitando, você usa o ETA. E também tem outra condição, se você já teve o visto canadense, o físico, impresso, mesmo que vencido nos últimos 10 anos, você é elegível também para o ETA. Eu não preciso fazer um novo processo de visto, eu posso tentar fazer. Se você já tiver o físico, suponhamos que você pegou um visto de estudante há 7 anos atrás, mas ele já está vencido, você já passou por um processo de avaliação canadense, então você pode tirar também o ETA. Então você tem essas duas possibilidades, tá? Sempre lembrando, o ETA é só via aérea, a primeira entrada no Canadá. Nada impede para os programas que a gente tem de férias, que ele está indo para Vancouver com o ETA, porque ele voou aéreo, não tem problema, e no final de semana é muito comum vocês irem fazer passeio em Seattle e volta, não tem problema, porque a viagem foi feita via aéreo, tá? A primeira entrada tem que ser... Exatamente. Ótimo.
Hugo, uma outra coisa que eu queria tirar dúvida contigo é a gente tem visto muitos estudantes indo, principalmente para o Canadá, para programas mais longos, né? High school, de repente fazer uma universidade. Exato. E aí é quase uma mudança de vida, né? Você tem que sair daqui do seu país, ir para o outro, leva quase a casa inteira. Aí a gente sabe hoje a importância dos pets para algumas pessoas. Exato. Eu queria entender como que funciona isso. A gente conversou um pouquinho nos bastidores, eu achei interessante, queria que você falasse sobre isso. Fantástico. Isso é muito comum. Hoje em dia, as pessoas levando pet em viagens mais longas, como você coloca. E a gente sabe que o Canadá é um país muito aberto para a imigração desde que legal, gente. Assim, tem programas fantásticos que a Experimento vende para vocês, que vale a pena vocês olharem. E realmente, eles levam pets. E aí a preocupação, Hugo, é da minha família, eu posso levar? Não tem o menor problema. Nós temos um programa muito interessante, baseado nisso, a gente tem esse cuidado grande. Lembrando o seguinte, tem 2 tipos de animais de estimação, pet, que a gente chama o de cabine, que é uma média até 10 quilos, mas já vai depender do tamanho também, e o de AVIH, que a gente chama, que é o despachado, é acima de 10 quilos ou maior, que você pode levar no porão. E calma, gente, tem todo cuidado, tanto é que tem até períodos de embargo neste caso. Mas o mais corriqueiro é na cabine. Então a Air Canada hoje ela pode levar até 10 pets na aeronave, sendo que é na executiva ou na econômica. Só lembrando um ponto interessante, nós temos 3 cabines. A gente tem executiva, premium, que é uma intermediária, vale a pena vocês constarem com o Experimento, essa classe que é fantástica, e econômica. A Premium, ela não dá para levar um pet na cabine porque ela tem um apoio para os pés e esse kennel, aquele compartimento, ele tem que vir embaixo. Então, isso limita, mas pode na executiva e na econômica. Todo esse procedimento, gente, que eu indico, não tem o menor problema na cabine o ano todo, mas antes de emitir seu bilhete, informem aos especialistas da Experimento, porque é uma tratativa que vão ter. Totalmente diferenciada, né? Diferenciado. Vão verificar se tem disponibilidade naquele dia, as conexões, se tiver voo de conexão, para que veja essa a disponibilidade lá, se não depois que você emitiu. E aí informou eles, tem que fazer, vai levar um pet, aí você pode ter multa, aí é mais complicado. Então avisem antes, no atendimento inicial já fala, eu tenho interesse em levar um pet, que eles já vão tratar. Já o despachado, ele tem algum período de embargo, de blackout, justamente com cuidado com o animal. Novembro a março, que é um pouco antes do inverno, um pouco antes depois do inverno, tem um período que a gente não leva. Isso é muito interessante que você coloca, porque tem intakes que começam em janeiro de college, de longa duração, que é nesse período. Então, se planejar antes, ou alguém vai levar depois, não tem problema. É um pet na cabine por pessoa. E um pet despachado por aeronave. Então, se você vai levar um pet maior, tem que planejar com antecedência. Tem custos, uma média $100 pet na cabine e $270 no porão quando vai despachado. Mas a gente tem um cuidado super importante para você que está levando seu pet, então fique tranquilo. Só saibam desses detalhes que eu acho importante a gente abordar, e os especialistas da Experimento vão saber dizer sobre isso. Não tem problema. Sem dúvida. Bem... Gente, acho que a gente chegou nos minutos finais, né? Olha como passa rápido. Passou rápido. E eu adoro falando desse tema de aéreo, aeroporto, viagem. E é algo diferente, né, Gê? Porque é o que a gente comentou, muitas vezes a gente não pensa tanto nessa questão. Sim. E a importância que tem do aéreo, né? E mais, a importância que vocês têm especialistas nessa área. Né? Então, isso é interessante, gente, e eles têm as melhores condições, saibam disso, então busquem o que vocês têm como dúvida, eu tenho certeza que eles vão saber indicar isso para vocês, tá? Para que a sua viagem com o Experimento seja a melhor possível. Poxa, com esse convite aí, olha, a gente já tem falado dos programas, a gente tá falando agora como chegar, a gente já falou também do processo, como que funciona ali no dia do aeroporto, não tem por que você ficar aí pensando, será que eu vou, não vou... Acho que super facilitado, acho que você passou super confiança, principalmente para pais, né, que os filhos estão indo, como você falou, sozinhos, mas tem todo um suporte, e acho que é importante dizer, né, eu já usei a companhia, posso dizer que é um suporte excelente, né, então acho que para esse tipo de viagem que vai o menor, sempre tem essa preocupação, mas também para os outros também que são adultos, também saber que tem várias possibilidades para poder viajar, né? Aí, depois que fez a reserva, é só alegria, né? Só alegria, eu acho assim, sempre acompanhar, você tá com vocês, toda a equipe, ela tá muito preparada para fazer essa jornada de viagem na verdade, do estudante. Por que a gente sempre fala? A gente citou antes, começa aqui,
Na verdade, a gente pensa, já a hora que ele vai na loja da Experimento, ele tá ali, né? É um sonho, é muito, muito legal trabalhar, por isso que eu falo que é apaixonante esse mercado de estudante, porque é um sonho que você está construindo, muitos planejam há anos. Então, assim, não deixem um detalhe que você fala, eu vou deixar depois do aéreo. Não, ele é parte tão importante do seu programa quanto a experiência lá do curso, da viagem, da casa de família, do seguro, e aí vai. Você tem várias outras questões que devem ser tratadas e vocês têm toda essa expertise. Eu acho que isso que é interessante a gente lembrar. Então, conte com a gente. Vou de Air Canada, a melhor companhia aérea canadense que voa do Brasil para o Canadá, direto para vocês. Muito bem. Obrigado. Muito bom. Hugo, um prazer te Igualmente. receber aqui. Foi um ótimo bate-papo. Obrigado. Queremos você aqui de volta também. Quem sabe Pode no deixar. próximo episódio pra gente falar um pouco mais de destinos Boa, exato. no Canadá. Eu sei que você conhece bem aí, então a gente pode Conheço. explorar um pouquinho mais sobre isso. Vamos sim. Que também agradecer aí Obrigada a tua a você, presença, né? Legal. E Sempre um prazer. Obrigada, Obrigado, Hugo. gente. Obrigado e boas vendas. E para você que vai para o Canadá, que tem uma experiência incrível, especialmente voando Air Canada. Obrigado. gente, muito obrigada e até mais. Tchau, gente. Expert Talks. Expert Talks.